Glória Amen. a Deus. Amém. Give an applause to the Lord because He is awesome. Aplaude ao nome do Senhor porque Ele é digno. No, I didn't say give an applause to me. I said give an applause to the Lord. Para Deus, dá um aplauso ao nome do Senhor. Maybe you should stand and give an Talvez applause você to the deve Lord levantar e dar glória a Deus e aplaudir Ele. and give Him a worship out of your Dá mouth. a Ele uma adoração da sua boca nesta noite. Can you show God Você pode mostrar para Deus that He is your God? que Ele é o seu Deus. I'm going to give you 15 Vou te dar seconds 15 segundos to open your mouth, para abrir a sua boca, to use your para hands, usar as suas mãos, to worship the King para of Kings adorar o Rei dos Reis and the Lord of e o Lords. Senhor dos Senhores. Come on, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Come on, open your mouth and give Him Começa a abrir a sua praise. boca e dá glória a Deus. Aleluia. Praise be the name of Jesus. You may be seated. Glorificado seja o nome do Senhor. Os senhores podem sentar. Praise the Lord. Amém. It is an honor and privilege to be in the house, É uma honra de estar na casa de Deus novamente. to be here De again. estar aqui novamente. After the last time, Última vez que eu estava aqui, I thought they wasn't going to invite me back. eu pensava que eles não iam me convidar de volta. Praise the Lord. So when they Glória a called me Deus. back, Mas quando eles me convidaram de novo, I said we did okay. falei, então nós foi bem. Então. Praise the Lord. Glória We a want to Deus. honor Pastor Campos Queremos honrar o pastor Moisés and his wife, e a esposa the, dignosa dele, the leaders of the house. os líderes dessa Let's give an applause casa. to the Lord. Vamos Amen. aplaudir eles. Amém? Praise the Lord. If you haven't heard me preach before, Se você não me ouviu já pregar antes, at least for today, somente para hoje, you didn't come to be a spectator. você não veio aqui hoje só para assistir o culto. You didn't come to what's the word Ser that you would espectador. use? That's the word. A spectator, Um espectador nesta noite. right? Because when you come to the house of God, Porque quando você vem para a casa de Deus, you come to the house of God você vem para a casa de Deus because you have a relationship porque with você God. tem um relacionamento com Deus. Can anybody say amen to that? Alguém pode falar amém para isso? Now let me show you something. E agora deixa eu te mostrar algo. How many are married here? Quantos são casados aqui? Raise your hand. Levante sua mão. Come on, don't be scared. Raise your hand if you're married. Don't be scared. Não fique com medo. Everybody knows you're married. Todo mundo sabe Right? que você está casado. Keep your hand up, Agora fique com a sua mão right? I levantada. just want to see it. Keep your hand up. Ok, Praise quero the ver. Lord. Glória a Amen. Deus, amém. How many of the young people have a girlfriend or a boyfriend right now? Quantos Raise your dos hand. jovens têm um namorado ou uma namorada? Come on, expose Ou yourself. um noivo? Okay. All right, put your hand down. Now, why did I make you do that? Por que eu fiz você fazer isso? Right? For those who are married Para aqueles que são casados and for those who are in a e relationship, aqueles que estão num relacionamento, imagine if your spouse, if your wife or your imagina se husband, o seu esposo ou sua esposa, imagine your girlfriend or your boyfriend. ou seu namorado ou namorado, Imagine you're in a relationship with imagina them você num relacionamento com eles and you're always talking but they don't talk back. e você sempre está falando, mas eles não respondem. I hope one person grabbed it. Talvez alguma pessoa pegou o que eu quis dizer. I'm going to say it again. E eu vou falar de novo. Imagine if you was in a Imagine se relationship você estava num relacionamento, where you talk se você conversava, but the other person does not respond. mas a outra pessoa não respondia. When you come to church, Quando você vem para a igreja, you come because you're in você vem relationship with porque God. você está em relacionamento com Deus. So if you came in relationship with God, Então, se você vem em um relacionamento com Deus, I'm going to tell you something real eu vou strong. te dizer algo tremendo para você nesta noite. You didn't come to respond to God. Você não veio responder para Deus. a You Deus. came so that God can Você veio para respond que to Deus you. pode responder a sua conversa. See, we think that we come to church Você pensa que você vem para a igreja to see what God is going to do. para ver o que Deus vai fazer. And I'm here to tell E eu you tô aqui para te dizer, that God is already here Deus já está aqui even before you get here. antes que você ainda chega. And God is E waiting Deus está esperando to respond to para you, responder você, not you waiting to respond to Him. não para você
você esperar Ele responder. And that is how I've been able to have this relationship with God. Então eu tenho esse relacionamento com Deus. This is how I teach my young people. Eu ensino os jovens da minha igreja isso. This is how I teach our ministry. Eu ensino nosso ministério isso. Because your relationship with God Porque o seu relacionamento com Deus should not be one that you are waiting to respond to Him, não pode ser algo que você está esperando Ele responder, but that you are doing enough mas que você está fazendo o suficiente that God will respond to que you. Deus vai te responder, você não vai responder para Deus. God is looking for a remnant Deus está procurando um remanente that He can respond to. e Ele pode Oh, Lord responder Jesus. para eles, falar com He eles. is looking for a remnant Ele está procurando um remanente that He can respond to, that their worship is so powerful. que a adoração deles é tão poderosa I don't know why I'm saying que that. Ele pode responder. E eu não sei por que eu estou dizendo isso. Jesus was teaching in a parable, Jesus, ele estava ensinando numa parábola. and He said the kingdom of Ele God falou que o reino de Deus is as a woman that goes to an unjust judge. é como se fosse uma mulher indo para um juiz injusto. He says, but the woman, No, it's right here. Turn it off. but the parable says Mas a parábola diz that the woman bothered the judge so much que a mulher, ela incomodou tanto o rei justo que ela era injusta. she would not leave the judge alone. Mas ela não saía e não deixava ele em paz. The parable says that he was an unjust judge. A parábola diz que ele era um rei injusto. He was a judge, isn't that what it is? Juiz. Yes. That he was unjust. Ele era um injusto juiz. But the woman bothered him so much Mas a mulher incomodou tanto a ele that he said, you know what? que ele falou: você sabe o quê? I can't take you bothering me so Eu não much. consigo jamais suportar o seu incômodo. I'm just gonna give you what you're asking Eu vou for. entregar o que você quer, tá pedindo. Jesus said, Jesus diz if the unjust judge que o juiz injusto gave this woman deu essa mulher what she o wanted que ela quis, because she wouldn't leave him que alone, ela não deixava ele em paz. how much more Quanto mais that I am a just eu judge, sou um juiz justo, that my Father que meu pai will give you what you ask dará for. tudo que você pede. The problem is O problema é that we want que nós to querem come to God e vir após Deus and say, e falar: well, God, Deus, you know what I need. você sabe o que eu quero, o que eu necessito. We don't want to fight. Nós não queremos lutar. We don't want to go in. Nós não queremos guerrear. We don't want to get out of who we are Nós não queremos sair de quem nós somos. to seek God in Para order to become who He says that you are. Ver Deus e ser quem Ele fala que nós somos. I'm here to tell you, Eu estou aqui para te dizer. and then I'm going to preach. E aí eu vou começar a pregar. But I'm going to tell you something. Mas eu vou falar algo para ti esta noite. We are living in a time Nós estamos vivendo num tempo that regular worship, que adoração normal, coming to church, indo para a igreja, sitting down, sentadinho, giving comportadinho, your offering, dando sua ofertinha, and then going e daí home, voltando para casa, and then coming aí back. voltando para a igreja. That is not going to work Isso no não more. vai funcionar mais. The Bible A says Bíblia diz that those who seek, que aqueles que procuram they shall find. vão achará. We are living in a time
time Nós estamos vivendo num tempo that you better get out of your regular worship você tem que sair do seu schedule normal de adoração. and you better start losing Você yourself tem que começar a se perder em and stop adoração. worrying about who's looking E at parar you, de preocupar de quem tá te olhando. because I need Porque God. você precisa de Deus. Somebody asked me, Alguém me perguntou, do you need the Holy Spirit você precisa realmente do Espírito Santo to preach? para pregar? Do you need the Holy Spirit Você precisa do Espírito Santo to minister? para ministrar? I said, E listen, eu falei isso. I need the Holy Spirit Eu preciso do Espírito to Santo go to Walmart. para ir para o Walmart. I need the Holy Eu Spirit preciso do Espírito Santo to go to the corner. para ir para o mundo. I need the Holy Eu Ghost preciso do Espírito just Santo to get up in the só morning. para levantar na manhã. Jesus. Jesus. Hey, come on, Pastor. Every day, all day. I can't do nothing without the Eu Holy não Ghost. consigo fazer nada sem o Espírito Santo. Come on. So I am living a life Então, eu estou vivendo uma vida that I am making sure que eu estou comprometido that my worship que a minha adoração matches what I'm believing God to do in my life. combina com o que eu creio em Deus pode fazer na nossa vida. Come on. God wants people to look at you. Deus quer que as pessoas olhem para você Think about this. e pensam nisso comigo. Somebody who is saying today is the last day of my life. Alguém que está dizendo hoje é o último dia da minha vida. I don't want to live anymore. Eu não quero viver mais. God, I'm going to give you one more chance. Deus, eu vou dar mais uma chance. What if that person walks in through the door E right se now? essa pessoa entrar pelas portas agora? What are they going to see? O que eles vão ver? Are they going to see a dead church? Eles vão ver uma igreja morta? Are they going to see people that look more depressed than they do? Eles vão ver pessoas mais deprimidas do que eles? Or are they going to see a church My that God. believes in Ou God? eles vão ver uma igreja que confia e Are they crê em going to Deus? see a church that Ou is eles full vão of ver uma igreja que joy? está cheio de alegria, Are they going to see a church that Uma has been igreja freed from depression? que é liberto de depressão, That has been freed from suicide? liberto de suicídio? Are they going to come in and see a church Ou eles vão ver uma igreja that has been redeemed by the blood of the Lamb redimida pelo sangue do and Cordeiro, that is full of joy? cheio de alegria? Come on, man. Jesus. All right. Let's stand up on our feet before they throw me out. Vamos levantar antes que vocês me jogam para fora. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. So, God has been speaking Então Deus tem falado about revival. sobre avivamento. Yes? Amen? That's what I heard. Am I correct? Yes, sir. And that then in this month, E que nesse mês God dropped the revelation in this church Deus, ele deu a revelação a esta igreja that in order to have revival, que para ter o avivamento there has to be repentance. tem que ter arrependimento, Are you with me? certo? When I preach, you have to interact with me. I Quando talk eu to estou you, you talk to pregando, me. vocês têm que responder, tá bom? Amen? Amém? Okay. Yeah, there you go. Bom. So the revelation has been dropped in this church Então a revelação foi derrubada aqui nesta igreja that in order for there to be revival, que para ter avivamento there has to be repentance. tem que ter arrependimento. I want to show you E eu quero te mostrar how this is not a new concept. que isso não é um conceito novo. I want to show you Eu quero te mostrar that the church was birthed out of this concept. que a igreja primitiva era gerada através desse conceito. I want to show you Eu quero te mostrar that what happened in the upper room que aconteceu lá no céu was birthed out of this concept. foi gerado desse conceito. And how this concept E que esse conceito
is not a concept that has only been dropped in this Que church, não foi só revelado para esta igreja, but it is a concept mas é um conceito that is coming from heaven que vem lá do céu, do cenáculo, for these last days. para esses últimos dias. I want you to come with me E eu quero que você abra comigo to Acts o Atos, Novo Testamento. and let's see if I wanna. Aleluia. We're gonna read 2 verses. Nós vamos ler apenas 2 versículos. First one we're gonna read is Acts chapter 2 verse 38. Atos 2:38 vai ser o primeiro. I don't know if I just wanna prepare. Is that E okay? eu quero preparar aqui, ok? Is that okay if we prepare? Isso é ok? I don't know what God's gonna do, Eu não sei o que Deus vai fazer, but I wanna be prepared for what God's mas gonna eu do. quero estar preparado para ver o que Deus quer fazer. Come on. I don't know if we have like little buckets. We do. Can you Eu bring não sei those? se nós tem baldes nessa noite. Yeah, I need you to, if you have towels. Se você tem, Yes, we got everything. Yeah, if we can have it accessible to the ushers and to the leaders. hallelujah. We have rags and buckets. So the thing is this. Então, I need you to understand eu quero que vocês entendam that this church is playing with fire. que esta igreja está brincando com fogo nesta noite. Yeah. Meu Deus. It's good fire, but you're playing with Mas é fire. bom fogo, mas você está brincando com fogo. Because when repentance happens, Porque quando arrependimento realmente aconteça, and it happens in a multitude, e acontece numa multidão, what happens then, it activates revival. isso ativa o avivamento. But revival Mas avivamento activates reformation. ativa reforma, reavivamento, No, it was that one. Reforma. Reformation. uma reforma. What that means is, E o que isso significa? and I know Pastor has taught on it E because eu I've heard sei him, que o pastor pregou sobre isso, que nós falamos sobre that isso. we've been in different dispensations. Nós estamos em disposições diferentes, dispensações diferentes. And the upper room, E o cenáculo, it turned on a new dispensation. ligou novo dispensamento. It was the dispensation of the Holy Ghost. Dispensação do Espírito Santo. Dispensação do Espírito Santo. What this means is that O que it isso brings significa é, forth a reformation, isso traz uma reformação, not a revolution. não uma revolução. Revolution is attached to rebellion. Revolução é combinado com rebelião, conectado à rebelião. Reformation Reforma is a transformation é uma transformação to get it back to its original place. para trazer de volta o que era originalmente feito. Preach, Pastor. So, to everybody, Então, para todo mundo, it looks like a new thing. isso parece algo novo. But it is a reform to its original state. Mas é uma reforma para algo que já era originalmente ter feito. You ain't ready. Você não Watch. está preparado para isso. What's this? Can I prove it to you? Posso provar isso para você? In Genesis, Em Gênesis, the Bible says a Bíblia diz that they got together que eles reuniram and they said, e eles falaram: we want to get to God. nós queremos ir após Deus. So they got together Então eles reuniram and they started creating a tower, e eles começaram a construir uma torre, and it's called the Tower of Babel. e é chamado a Torre de Watch. Babilônia. Babel.
they start going up. E eles começam a subir. God says, E Deus diz: I need to break them up. eu preciso quebrar tudo. He says like this, Eu tenho que separar eles. because when man gets together, Porque quando homens se entram em um acordo, they can do mighty eles things. podem fazer algo poderosos. So he says, how do I break it? Então, como que eu separo eles? It says E diz a palavra that he's able to break that work que ele quebra essa obra by changing the one language and making it into many. e trocando a idioma única dele para várias. Got me? You with me? Você está comigo? So he gives them all languages. Now they can't communicate. Agora eles falam muitos diferentes idiomas. Agora eles não conseguem se comunicar. So now Jesus dies on the cross, Então Jesus morre na cruz and he tells the disciples, e ele fala para os discípulos: don't leave Jerusalem. não sai de Jerusalém. Before in Genesis, Em Gênesis, they went up eles subiram without permission. sem permissão. Now E agora they want to run away, eles querem correr, but God gives them fugir, permission. mas Deus ele dá permissão Go up. para subir em Jerusalém. Genesis says Gênesis diz that they were united que in eles the work. estavam unidos na obra. Acts chapter 2 says Atos capítulo 2 diz they were together que eles estavam unidos, and united. unidos e juntos. In Genesis, Em Gênesis, they were trying to get to God eles estavam querendo chegar até Deus illegally. em uma maneira ilegítima, Illegally. ilegal. Now in Acts, E agora em Atos, God says, Deus diz: I'm going to bring you to me. eu vou trazer você após mim. I'm about to do a Eu reformation. vou fazer uma reforma. In Genesis, Em Gênesis, he divides them by dividing their language. eles dividam eles através de dividir o idioma deles. In Acts, Em Atos, he now brings them back agora ele traz eles todos de volta, by giving each other their language. para dando cada um a sua própria língua. In Genesis, Em Gênesis, he gave them the same ele languages, deu a única língua para eles, but they couldn't mas understand. eles não conseguiram entender. But in Acts, Mas em Atos, when the Holy Ghost quando o comes, Espírito Santo he desce, gives them the same ele dá languages. cada um deles a mesma this time, língua, mas esta They vez understand eles each other. entendam um ao outro. You are speaking my Você está language, falando a minha língua and I am speaking e eu estou yours. falando a sua língua. Preach that word. That's what repentance does. Isso que arrependimento faz. You know why we can't understand each other? Você sabe por que nós não conseguimos entender um ao outro? Because there hasn't been true repentance. Porque não teve realmente verdadeiro arrependimento. Let's read this because I'm already preaching. And I'm Eu já supposed to estou do- pregando e nem li a palavra ainda. 38. Versículo 38. And Peter said unto them, E Pedro respondeu. I'll read the whole thing in that way because sometimes the words are different. Repent ye and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Pedro respondeu: arrependei-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Repent, Para se arrepender, baptize, ser batizado, remission of your sin, para ser lavados pelos seus pecados, receive the gift. você recebe o dom. There is no gift of the Holy Ghost Tem dom do Espírito Santo without true repentance. sem arrependimento verdadeiro. Come with me, one more verse, Acts chapter 3. Abre agora em Atos 3.
verse 38, and this one is it. Yes. Now, Versículo 19. I need you to understand that once revival comes, E quando avivamento chega, what happens during revival o que acontece no avivamento is that then all that the kingdom is gets activated. que tudo que o reino seja ativado. And one of the things that Jesus said about the kingdom, E algo que Jesus diz sobre o reino de Deus, that will be the sign of the kingdom, que vai ser o sinal do reino, it's what he called the finger of God, é o que ele diz sobre o dedo de Deus, which is the casting out of demons. que é a expulsão de demônios. I need you to understand. Eu quero que você entenda. Lord, help me. Me ajuda, Senhor. Do not confuse salvation with having a demon. Não confunde salvação com tendo um demônio. And don't confuse having a E demon não with confunde possession. com tendo um demônio com posição. Okay? Possessão. Let me prove it to you. E deixa eu provar algo I para know você. many of us have been taught this since we were little, but Eu sei I'm gonna show you. muitos de nós foram ensinados isso desde quando nós era pequeno, mas deixa eu te ensinar. Your house, A sua casa, you own your house, você é dono da sua casa. or you rent your house. Ou você também paga aluguel. Amen? Amém? Yes? Okay. God forbid that while you're here, E Deus livre e guarde que enquanto você está aqui, that somebody breaks into your house. que alguém entra dentro da sua casa. While they're in your house, Enquanto que eles estão dentro da sua casa, you show up. você chega. You're there. Você está lá. The house belongs to you, A casa é sua, but they're in your mas house. eles estão dentro da sua casa. They don't own your house. Eles não são donos da sua casa. They don't have possession of your Não tem house, posição sobre a sua casa, but they're in your house. mas eles estão dentro da sua casa. Sangue de Jesus. There's a difference between something being in your house Tem algo diferente quando algo está dentro da sua casa and something possessing your ou uma house. coisa possessando a sua casa. So there are some of us that have some demons that we need to be freed E from. tem algumas pessoas que têm demônios que precisam ser libertos deles. It's not that they have you in E possession, não é porque eles estão possessos, but there are areas in your life mas tem algo e áreas na sua vida that you cannot break from. que você não pode separar deles. Você não consegue se livrar deles. Watch this. You love God. Você ama Deus. You pray. Você ora. You seek God. Você procura You have a Deus. relationship with Tem God. relacionamento com Deus. But you have a spirit of anger. Mas você tem um espírito de ira. And it's not over you, it's in you. E não está sobre você, está dentro de você. And you don't know how is that even possible? E você não sabe como que isso é possível. So we ignore it. Então nós ignora isso. But the Lord says you don't got to ignore it no more. Mas Deus fala que você não precisa ignorar mais. For the power of Christ is here today. Porque o poder de Cristo está aqui nesta noite. And there is a spirit of E tem repentance. espírito de arrependimento aqui. And there is a spirit of revival. Espírito de avivamento. And there is a spirit of reformation Espírito de reforma that is in the que house. está na casa. Sherabaso kotorobo sanda. Ikarabramando lobo shekatalabasaya. You love God. Você ama Deus. You serve God with all your soul. Serve Deus com tudo que você tem. You have given Him Você everything. deu a Ele tudo. But you're still dealing with a spirit of Mas pornography. você está lidando com o espírito de pornografia And ainda. you're tired of E it. você está cansado de lidar And com it tries isso. to get you to give up in your relationship E with você God. quer desistir do seu relacionamento com Deus. Today, E hoje you will be free você vai ser liberto. in the name of Em nome de Jesus. Jesus. Today, Hoje, under the spirit of no repentance espírito de and arrependimento. the spirit of E o revival, woo, the espírito de spirit of God is moving in this avivamento está place, movendo já neste and lugar. the spirit of E o reformation. espírito de reforma que está na casa. Watch this. Olha isso. You're in love with God, Você ama Deus. but there are generational Mas tem curses gerações, maldições that have passed down from your que estão generation passado por geração em geração that you have not been able to break. que você não conseguiu
veio quebrar ainda. You lift up a business, Você levantou um negócio and then the business e o falls. negócio destruiu, caiu You no did chão. everything right, Você fez tudo certo. and you don't understand. I Você feel não the Holy entende, eu Ghost. sinto o Espírito Why Santo. is it not Por working? que não está funcionando? It's because there's a Porque generational tem curse uma maldição hereditária of poverty de pobreza that needs to break over your precisa ser life, quebrada através and de you Deus. need to confess it, Você precisa confessar isso, to repent for your generation, arrepender para a sua geração toda. and the power will E break o in the name of poder do Jesus. sangue de Jesus vai quebrar isso, essa maldição. Come on, Jesus. Acts chapter 3 verse 38. Atos capítulo 3, versículo 38. Praise the Lord. Or, Wait, I already read that one. 19, Yes, yes. versículo 19 de capítulo 3 de Atos. Jesus. Praise the Lord. So, Come on, Jesus. Hallelujah. That's the one we just read. read this before. I read 3:19. We just read 2:38 and we didn't read 3:19. Yeah. Thank you. Acts chapter 3 verse 19. It says like Atos this. 3:19 diz: It says, repent ye therefore and turn again. Oh my God. And turn again, that your sins may be blotted out, that so there may come seasons of refreshing from the presence of the Lord. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Before you sit, E antes que você senta, I want you to say eu this. quero que você fale isso. Recipe for the revival. A receita para o avivamento. Come on, I don't hear you. Fala, isso I want é you to a say it in receita. Portuguese. Fala em português. Tell them, recipe for a revival. Receita para um avivamento. Say it, say it. Fala. I want you to shake the hand next to the person Agora eu quero que você chacoalhe a mão do seu vizinho and tell them that. e falam para ele isso. Receita para um avivamento. You may be seated in the presence of God. Você pode sentar na presença de Deus nesta noite. Now, I'm going to give you just a very short history. Eu vou te dar uma história pequena nesta noite. Just a little bit of background, Pouco sobre a história antiga. right? Of the word revive. Da palavra reaviva. That word revival. Essa palavra avivamento. The word revive A palavra reviver, in the English language, na palavra em inglês, right, was first used in the 15th century. foi usada pela primeira vez no século XV. And it was a word used for in the term of bringing something back to life. Com o sentido de trazer algo de volta à vida. Okay? The word revival was first used in the 1650 A palavra avivamento surgiu por volta de 1650 to describe bringing back a play that was no longer being performed. para descrever retorno de uma peça que já não era mais encenada. In other words, a play that was no longer being performed in the theater Teatro que já não estava mais, sendo performance for many years. por muitos anos. Someone then decided to bring it back. E alguém que queria trazer de volta, And they used the word, it's a revival. E eles usaram essa palavra, avivamento. In 1727, Em 1627, the word revival was first connected to a godly spiritual move of God. o termo avivamento foi pela primeira vez associado a mover espiritual de Deus.
which has now come to be known as the Great Awakening. que hoje conhecemos hoje como o grande despertamento. But the word revival Mas a palavra avivamento itself seems not to be found in the scripture em si não parece aparecer na Bíblia. until we look deeper into the text of the word Até of God. nós olhamos mais profundamente para o texto da palavra de Deus. Because just like the word Trinity, Pois assim como a palavra Trindade, which is not found in the Bible, que também não se encontra na Bíblia, but is used to define the concept of the Godhead, mas é usada para descrever o conceito da divindade, so is the concept of revival. o mesmo ocorre com o conceito do avivamento. So here we go. Então vamos começar. In the verse, Acts chapter 3, verse O 19. versículo que nós lemos em Atos 3:19. If you have a Bible, you should Se have it você right está com a open in front of sua you. Bíblia aberta ainda, Yeah, don't say, oh, I know it's true because Apostle Lee said it. não comece a dizer que é verdade que ele está falando, porque ele está falando, né, da You should boca say it dele. because the scripture says it. Você tem que falar que é verdadeiro porque as escrituras provam que são. I need you to make sure that I'm preaching from the Eu scripture. quero que você confirme que eu estou pregando nas escrituras. So Acts 3:19 says, repent ye therefore Arrependei-vos, pois, and be covered and converted, that your sins may be blotted e out. convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. And then it says like this, when the times of refreshing shall come from the presence of God. E assim, quando os tempos de refrigério vêm com a presença do Senhor. And as I was in the presence of God, E na presença do Senhor, the Spirit of God revealed this to me in His o scripture. Espírito do Senhor revelou isso para mim através da palavra. The word refreshing, A palavra refrigério it's a word in the Greek and the word is anapsuxis. é uma palavra no grego que fala amassuskis. That's close enough. Say one more time. That's fine. No, that's good. Now, what does this word in the Greek mean? Então, o que essa palavra significa no grego? It means, oh my Lord, it Come on. means a recovery of breath. Isso é um recuperar de suspiro, fôlego. A recovery of breath. Recuperar o fôlego. So Peter is saying Então Pedro está dizendo that we need to repent and convert and our sins will be blotted que out, precisamos se arrepender e se converter, que os nossos pecados vão ser apagados and that this will happen, e que isso vai acontecer and the times e que os tempos de recovery of breath shall come from the presence of o God. recuperar do fôlego virá pela presença de Deus. That when we do these E things, quando nós fazemos essas coisas, this will happen. isso acontecerá. This word also means, Essa palavra também significa oh yeah, yeah, a recovery of life again. recuperar a vida novamente. A recovery of life Recuperar a vida again. novamente. So after the upper room, Então, após o cenáculo, when Peter first opens his mouth, quando Pedro abre a sua boca, he tells us ele nos fala that if we repent que se nós se arrepender and be e converted, se converter, and your sins will be blotted out, os nossos pecados vão ser apagados when the times of revival quando shall come. chega os tempos do avivamento. I found the word revival in the scripture, Eu achei a palavra avivamento nas escrituras. and it's found with Peter. E está encontrado com Pedrão. When Peter opens his mouth for the first Quando time ele abre a sua boca, after coming down from the upper room depois de ter descido do cenáculo and being filled with the Holy e Ghost, foi cheio do Espírito Santo, he says, ele diz: what just happened up o que there, acabou de acontecer no cenáculo
God is telling me Deus me diz that He's about to deliver that in the entire world. que Ele vai, em nome de Jesus, derramar isso sobre todo mundo. That is not going to stay with the 120. E não vai ficar com 120 que estavam reunidos It's em um not going lugar. to stay with the Não 120. vai ficar com 120 que estão reunidos em um But lugar. what we just experienced up there, Mas o que nós experimentamos lá no cenáculo, God has told me, come Deus down me diz, desce and speak e prega, and preach fala para that the eles very thing que a mesma that just coisa happened to the aconteceu 120 com aqueles que os 120 estavam is reunidos. about to fall on you. E descer sobre todos. Hey! But He says, E ele diz, ele fala, you gotta repent. você precisa se arrepender. He says, you have to repent. Você precisa se arrepender. Now watch. E agora? Peter Pedro, is not exempt, Peter has to submit to this too. Pedro também tem que se render a isso também. He has to submit Submeter a isso. to this too. Ele precisa se submeter a isso também. I need you to understand what the word repent means. E eu preciso que você entenda o que significa a palavra se arrepender de verdade. You cannot do anything to repent. Você não consegue fazer nada para se arrepender. Yeah, I'm going to say that again. Vou falar de novo. I know that we want to live a life of things that we want to do things to get things. Eu sei que você quer viver uma vida para que você faz algo para receber algo. That's why some people É um troque. cannot understand the concept of saved by grace. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entender essa verdade de ser salvo pela graça. How is it that you're going to give me salvation Como que você vai me dar salvação without the promise or me doing anything back to sem a receive it? promessa de eu fazer algo para te merecer? So we understand that we have sinned, Então nós entendemos que nós pecamos, that we have done bad stuff. que nós fizemos muitas coisas erradas. So when somebody Então quando alguém offers us salvation, nos dá salvação, we're like, nos oh oferecem, my God, nós falamos, meu Deus, give me that. me dá isso. Wow, Meu Deus, I can be saved eu posso ser salvo? and it's not by my works. Não pelas minhas obras? Wow. Uau. But then he says, E aí ele diz, but you got to repent. mas você precisa se arrepender? And that messes with you E essa mensagem, because now you're like, okay, e agora você diz, ok, what do I do to repent? o que eu faço para arrepender? Do I change my clothes? Você troca minhas vestes? Eu troco minhas vestes? Do I change how I talk? Eu troco o jeito que eu falo? Do I Mudo. change my actions? Eu mudo as minhas ações? Because he said repent. Porque ele diz para mim se arrepender. I'm here to tell you, E eu tô aqui para te dizer, you can't do anything to repent. você não consegue fazer nada para verdadeiramente arrepender. There is no physical action to repent. Uma ação física que você possa fazer através de arrepender. Because the word repent Porque a palavra arrepender-se means to change your é mind. para mudar a forma de pensar. So, Rather than forma de pensar, cambia su mente. Ok. So say that. Mudar a sua mente. I'm going to tell you why I told her to change. E eu vou falar para você por que eu disse para ela trocar o vocabulário. Because you cannot change the way you think. Porque você não consegue verdadeiramente trocar o jeito que você pensa. Da forma que você pensa. Ooh, I got your attention. Eu consegui pegar sua atenção com isso. Watch. Presta atenção. You are 3 persons. Você é 3 pessoas. You are physical, Físico, soul, alma
and spirit. e espírito. Watch what Paul said. E olha o que Paulo diz. He said, Ele diz: you must have você precisa ter the mind a mente of Christ. de Cristo. Turn it up again. I don't know what I did. Okay. He didn't say think like Christ. Ele não falou para você pensar como Cristo. You can't think like Christ. Você não consegue pensar como Cristo. Do you understand what I'm telling you? That's facts. You can't think like Você não Christ. consegue pensar como Cristo. So he says, Então ele diz: don't think like me. não pense igual eu. Put on the mind of me. Coloca a mente de Cristo. In other words, Em outras palavras, I can't think like eu não Christ. consigo pensar como Cristo. But if I put the mind Mas of se eu Christ, coloco a mente de Cristo, I don't think like eu não Christ. penso igual Cristo. I let Christ think for Eu me. deixo Cristo pensar por mim. Hey! That's our problem. Isso é o nosso problema. We want to think. Nós queremos pensar. We want to do it the way we Nós want to. queremos fazer do jeito que quisermos. And God is E saying, Deus está dizendo: I need you to put on the mind of preciso que você Christ. coloque a mente de Cristo. I know how you would do Eu it, sei como você faria. but put on His mind Coloca a mente de Cristo so that you can think like que você Him, possa pensar como Ele, so that you can do it like para que Him. você pode fazer como Ele. So what if, Então, e se when He said repent, Ele fala arrepender-se, and He said change your Ele mind, falou troca a sua mente, muda what a if sua mente? He wasn't saying change your Por thoughts? que Ele não estava falando muda o jeito dos seus pensamentos? What if He meant change your actual mind? Mas Ele queria dizer talvez muda a sua mente verdadeiramente. Take the mind of Lee and take it out. Tira a mente do Lee e tira. Pega a mente de Lee e tira. And take the mind of E Christ and pega put a it on. mente de Cristo e coloca. Paul said, Paulo diz: I no longer live, não é eu mais que vive. but Christ Mas Cristo, lives quem vive in me. em mim. Hey, that's familiar. That's familiar. The mind of Christ. A mente de Cristo. So when he said repent, Então quando ele fala arrepender-se, it's not change your não é thoughts. mudar o jeito do seu pensar, dos You seus can't change your pensamentos. thoughts. Você não consegue. When you came to Christ, Quando você chegou a Cristo, your soul a sua alma, oh yeah, was reborn. foi gerada de novo, Your spirit, nascido de novo. your spirit Seu espírito was awakened. foi avivado, acordado. I don't have time. I wish I could. You got time. The Bible says A Bíblia diz that the flesh que a nossa carne will go back to the ground, to the dirt where it came from. vai voltar ao pó de onde começou tudo. The Bible says that your soul is eternal. A Bíblia diz que a sua alma é eterna. The Bible A says Bíblia diz that your que spirit seu espírito go back to God volta para Deus, where it came from. aonde ele veio. So before you are born Então, again, antes que você é nascido de novo, your spirit is asleep. o seu espírito está adormecido. That's why this generation Então, por isso que essa geração is so thirsty with está witchcraft. tão com sede, com
feitiçaria. This is why they go see supernatural Isso movies. é por isso que as pessoas vão e vê filmes sobrenaturais, horror movies. This is why this generation Essa geração wants to do the Ouija board. quer fazer aquelas coisas estranhas, jogos estranhos, demoníacos. And they're messing with crystals. E eles estão mexendo com cristais. Why? Por quê? Because their spirit Porque o espírito is deles sleeping. estão adormecidos. And there's something in E them tem is telling algo me, dentro deles. I'm 3 parts. E eu tenho 3 partes. 2 of them are alive. As 2 estão acordadas, But vivas. one of them is sleeping. Mas uma está adormecida. And they're trying to awaken E eles it. estão tentando acordar. But the only way to awaken it Mas a única maneira que pode acordar is to awaken it from the God that created it. Deus que criou o espírito. Through his son that died on the O cross. filho dele que morreu na cruz. So when you come to Então Christ, quando você chega após Cristo, your o spirit seu espírito gets awakened. acorda. God the Father comes O Pai do céu and says, desce e fala: awaken. acorda. This is why Peter said, Isso é Pedro, porque Pedro diz, Peter said, awaken acorda from your slumber. pelos seus adormecidos, porque você era adormecido. Awaken. Acorda, Your spirit awakens. o seu espírito acorda. But watch this. E presta atenção aqui. All that is happening. Tudo que está acontecendo, But the flesh, a carne still tells you that it's hungry. ainda fala para você e gema que está com fome. 5 minutes after you gave your heart to Christ. 5 minutos após você dar sua vida para Cristo. It's telling you you're irritated, you need a nap. Tá falando, você está irritado, vai dormir. You feel tired. Você está cansado. Why? Por quê? Because the flesh Porque a carne doesn't want to deal with none of that. não quer tratar com nada disso. The flesh. A carne, But this is the thing, mas isso é o negócio. that the Bible says that you got to kill it. Que a Bíblia diz que você precisa matar sua carne. But it's not going to die until you finish your walk here. Mas não vai morrer até você terminar sua caminhada aqui. So what do I do with something Então, o que eu faço com algo that gets in my way que entra e incomoda me incomoda no meu caminho? from being who I want to be in God Em sendo verdadeiramente quem eu quero ser em Deus. em when I Cristo. wasn't? Quando eu não era, The spirit was sleeping. o espírito estava adormecido. Why can't I put the flesh to Por sleep? que eu não consigo agora colocar a nossa carne para dormir? No. I still got to walk. Não, eu preciso ainda caminhar. I want to go to church. Eu quero ir para a igreja. But my flesh tells me stay Mas minha sleeping. carne fala, vai dormir. You can go next week. Vai semana que vem. Why can't I get rid of it? Por que eu não consigo acabar com essa carne logo? The reason why you can't get rid of E it, a razão é essa. because although the flesh is your weakest, Que a carne é fraca, o mais fraco. it is the one thing of you É a única coisa de você mesmo that forces you que te força to stay connected to a God. estar conectada a Deus. Because the only way Porque a única maneira that I can dominate this que eu flesh posso dominar essa carne is that I stay é connected que to eu esteja God. conectada com Deus. It's why Paul É told porque God, Paulo diz: take this from me. tira isso de mim. And God said, Deus diz: my grace minha graça is sufficient te basta. for my power. Com meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. This microphone ain't gonna survive me. No, yeah, please. Hallelujah. Aleluia. Your power. He Seu poder. said, my power. Meu poder, ele falou. You know why you can't kill the flesh? Você sabe por que você não consegue matar a sua carne? Because out of the 3, Porque através dos 3, it is in your flesh. é dentro da sua carne. When you submit Sua and fight the natureza, quando flesh, você submeter is where you will see e God the sacrificar greatest. essa carne, é quando você vai ver esse Deus. Your spirit Você vai ver que already is of seu God. espírito já é de Deus. Your soul Sua alma is eternal. já é eterna. But it is in this Mas flesh. é nessa carne It
is in this É fight nessa luta that I see the que nós power of podemos ver God o poder de Deus perfected. aperfeiçoado. So repent Então se arrependem. means change your mind. Se arrepender é mudar o jeito do seu pensar. Doesn't mean change your thoughts. Não mudar os seus It's pensamentos em change si, your mind. mas a sua mente. Take the mind of the flesh. Tira a mente da sua carne. Paul said, Paulo diz, for the mind of the flesh para que a mente da sua carne is enmity with God, é inimigo com Deus, but the mind of the spirit mas a mente do Espírito is eternal life. é vida eterna. Listen to me. Escuta bem isso. It's not about changing your thoughts. Não é sobre mudar os seus pensamentos. It's changing your mind. É mudar a sua mente. So then how do I do that? Então como que eu faço isso, Pastor Lee? That is why you read the Por scripture. isso que você lê a palavra. Lord, help me. You think you read the scripture Você to pensa learn que você verses? lê a palavra para aprender e memorizar versículos? You read the scripture Não, você lê as escrituras so that you can download the para mind que of você Christ. pode ser revestido pela mente de Cristo. You download the mind of Ser Christ. revestido pela mente de Cristo. I know that I would act like this, Eu sei que eu não vou agir dessa forma, but the mind of mas Christ pela mente de Cristo says diz para that mim I am to love my que enemy. eu sou suposto amar os seus inimigos. I want to give up, Quero desistir, but the mind of Christ, mas a mente de Cristo, through the download of the no word, revestimento da palavra, it says that I am more than a conqueror eu sou mais do que vencedor. through him that loved me. Aquele que me ama. I don't know how I'm going to get through Eu tomorrow. não sei como que eu vou vencer amanhã. My flesh tells A me, minha carne diz: how are you going to do como this? que você vai fazer isso? But the download of the mind of Mas o Christ revestimento pela mente de Cristo tells me through his diz para mim word pela palavra dele. in Philippians Em Filipenses 4:13, 4:13, I can do all consigo things todas as through coisas Christ who naquele strengthens que me. me fortalece. Shekatiaramasai. So when I repent, Então quando eu se arrepender, when you repented, quando você se arrepender, let me tell you what you were actually telling o que God. você está dizendo para Deus? Deixa eu te falar para You você. wasn't just repeating the words that the pastor was telling you. Você não está apenas só repetindo o que o pastor No, diz. let me tell you what you were doing. O que você estava fazendo quando você se arrependeu foi isso. You were turning around Você estava virando as suas costas from the mind that you used to have. para a mente que você tinha antes. And you told E God você falou para Deus through his son Jesus that shed his que blood, pelo sangue de Jesus I give you my eu mind te dou a minha mente, Senhor. and take it out. E remove essa mente. The way that I think, I feel the O Holy jeito Ghost. que eu estou pensando. The way I thought that it should be. O jeito que eu pensava que as coisas teriam que ser. The way I thought that I O was. jeito que eu pensava que eu era. Meu Deus. Because there are things in your Porque character tem coisas no seu caráter that God is saying are not part of who you are. que Deus está dizendo não é sobre o seu It's caráter. part of the mind of the É flesh. sobre a mente da sua carne. But as soon as you take the mind of the flesh Mas quando você remove essa mente da and carne you put the mind of e você Christ, reviste com a mente de Cristo, that is when you have é repented. isso quando você se arrependeu de verdade. Why do you think Jesus, Por que você pensa que Jesus, when he first opens his mouth, quando ele abre a sua boca, the first thing he says a after primeira being coisa que ele baptized, diz após sendo batizado, after being in the desert for 40 após years, estando no deserto sendo tentado, 40 days, depois de 40 dias, the first thing that comes out of his mouth a primeira coisa que sai da boca dele is repent. é arrependam-se.
And then he says, for the kingdom of heaven is at hand. Porque o reino de Deus está às portas. But then he said, O reino de Deus está às portas. he said, Aí ele diz: don't say não fala that the kingdom of God que o reino de Deus is over here está aqui or over there. ou ali. For the kingdom of Porque o God reino de Deus is within you. está dentro de você. Within you. Está dentro de ti. So when he said repent, Então quando ele diz arrependam-se, he was saying change your mind. ele está falando muda a sua mente. Because if you change the mind, Transforma a sua mente. it's going to activate the kingdom of God Porque that's se você within you. fazer isso, vai ativar o reino de Deus que está dentro de ti. The mind of A Christ mente de Cristo is what it's the key é a chave to turn on the lights de ligar a luz to the kingdom of do God reino de Deus that you're carrying que está inside, carregando dentro de ti, that has been dark. que está adormecido It's been dark. ou está desligado And now, em trevas. when you put on the mind of Mas agora, Christ, quando você reviste com a the mente de lights Cristo, turn on. as luzes ligam like a Christmas tree. como uma árvore de Natal. And now, E agora, the lights are on as luzes estão in the acesas. kingdom of God E no reino de Deus that is within you. que está dentro de ti, It's awake. está acordado. So now, E agora, Peter Pedro was submitted to this. estava submetido a isso. Are we preaching okay? I know we're taking a little long, but I just got to give you what the Lord has given me. Take your time. And if I preach too long, it's her fault. She Se eu prego muito, é por she keeps causa dela. telling me to keep going. Hey, we here So, all night. watch, to watch. vigil. So Peter Pedro gets submitted to this está submetido a isso. because when Jesus shows up to the disciples, Porque quando Jesus se aparece aos discípulos, before he tells them to go to Jerusalem, antes que ele falam para eles, vai a Jerusalém, ficam em Jerusalém, he tells them, don't leave. ele fala para eles ficar. He said, don't leave. Não sai de Jerusalém. He said, don't leave. Ele fala para eles ficar em Jerusalém e não sair dali. Why would he say don't leave? Por que ele fala isso? Because Peter was leaving. Porque Pedro estava saindo. Peter was about to run. Pedro ia fugir. Peter was about to leave it behind. Pedro ia deixar para trás. Peter was in the mind of the flesh. Pedro estava na mente da carne. And the mind of the flesh was telling him run. Mente carnal estava dizendo para ele sair. But Jesus says, Mas Jesus repent. diz: arrependam, Repent. arrependam. Oh Lord, okay. He tells them don't leave, Ele fala: não sai daqui. but he hasn't left yet. Ele não saiu ainda. He didn't catch him on his way leaving. Ele não pegou Pedro saindo na caminhada de sair, no meio do caminho. Jesus is talking to him Jesus está conversando com ele, because the Bible verse says that they met Jesus one more time. porque a Bíblia nos diz que eles encontraram com Jesus mais uma vez. So Peter Então Pedro, had not left in the flesh. então ele não saiu na carne, da His carne. mind left. A mente carnal dele tentou sair. His mind A mente was already gone. já estava longe. So when Jesus is telling him don't go, Então quando Jesus estava dizendo para ele não sai, he's not talking to his body. ele não está falando para o corpo de Pedro. He's talking to his Ele mind. está falando pela mente de Pedro. I want to ask you, Eu quero te dizer, I know that your body is here. I'm eu about quero to te throw this microphone. perguntar. Eu vou jogar esse microfone nesta noite. I know your body is here. Eu sei que o seu corpo está aqui, But where have your thoughts gone? mas aonde estão os seus pensamentos? Where has your mind gone? Aonde estão os seus pensamentos? I know your body is still Eu in your sei que o seu marriage. corpo está no seu matrimônio ainda, But is your mind still in your marriage? mas a sua mente está? I know your body is still there. Eu sei que o seu corpo ainda está, But where's your mind? mas onde está a sua mente? Why?
Por quê? Because the Bible says Porque a Bíblia diz that as a man thinketh, que como um homem pensa, so he is. a sua alma é também. I don't care where your body is. Eu não tô nem aí onde está o seu corpo. Where you are Onde você está is not where your body is. não é aonde o seu corpo está. Where you are Aonde você where realmente your está mind is. é onde suas mentes está. It's just that your body hasn't caught up O yet. seu corpo só não pegou ainda no ritmo. So today God says repent. Então agora, hoje à noite, Deus fala: se arrependam. He's not talking to you about actions. Ele não está falando para você sobre ações. He wants to mess with your mind. Ele quer mudar a sua mente. He wants you to take off your Ele mind quer que você tire o jeito da sua mente and enter and put the mind e of se Christ. revista com a mente de Cristo. Come on. Watch. I contend that revival doesn't give birth to repentance. Eu acho que o avivamento ele não gera arrependimento, But repentance gives mas birth to o revival. arrependimento gera avivamento. Then he says convert. Aí ele fala: se convertam. It means to come again, Significa retornar, to return. para retornar, voltar novamente. Now the body, E agora o corpo, now your actions, suas ações, now match agora combinam the mind that you're carrying. com a mente que você se carrega. This is why Jesus, Isso é porque Jesus, in the parable of the prodigal son, na parábola do filho pródigo, he says that the prodigal son ele diz que o filho pródigo came to himself. veio para ele, Came to himself. veio para si mesmo. And the Bible says E a palavra diz he told himself, que ele falou para si mesmo: why por quê will I be out here que eu vou ficar aqui fora when there's more than enough in my father's quando house? tem mais do suficiente dentro da casa do meu pai? Was he cuckoo? Ele era doido? Where he was in the corner talking to himself? Ele estava na parede falando com si mesmo? Where he was just, man, I don't know what I'm, and people walking by seeing this guy's crazy. E as pessoas passavam por ele e falavam: não, ele é doido. He was changing his Ele mind. estava renovando a mente dele. Changing his mind. Renovando a mente dele. And he is repenting E ele está se arrependendo while he's still in the pig pen. enquanto ele estava com os porcos. He didn't repent when he found the father. Ele não se arrependeu quando ele achou o pai. He repented in the pig pen. Ele se arrependeu com os porcos. He converted when he found the father. Ele se converteu quando ele achou o pai. He repented in the pig Ele pen. arrependeu com os porcos. Why am I here Por que eu estou aqui? when there's more than enough in Quando my tem father's mais do que house? suficiente na casa do meu pai. I will go to my father. Eu vou ao meu pai. He is talking to himself Ele está falando para si mesmo. in his mind. Dentro da mente I'm dele. gonna take off this Eu mind vou tirar essa mente. and I'm putting on the E mind eu of vou my me father. revestir da mente do meu pai. I'm repenting Vou here, arrepender aqui agora. but I'm gonna convert over Mas eu there. vou converter ali. So I ask you, Então eu te pergunto nesta noite. why do you keep asking God Por que você está perguntando para Deus? to take you out the pig pen for you to repent? Para tirar você dos meios dos porcos para que você pode se arrepender. God, Deus, if you do this, se você faz isso para mim, I will give you my eu heart. vou te dar meu coração. Some of y'all laughing because you know what I'm talking about. Lord, Deus, if you give me this job, se você me dar esse trabalho, I'll serve you eu forever. te servo para sempre. God, if you fix my Deus, se house, você conserta a minha casa, I will serve you forever. vou te servir para sempre. Lord, if
you heal my son, Se você cura meu filho, I will serve you eu forever. vou te servir para sempre. But God is waiting for Mas you to Deus está repent for esperando para real. você se arrepender de verdade. And this is the way repentance E sounds. assim como arrepender-se é de verdade. In the middle of my marriage being broken, No meio do meu relacionamento, meu matrimônio sendo quebrado, I repent. eu arrependo. I change my Eu mind. mudo o jeito do meu And pensar. even if you don't fix my E house, mesmo se você não conserta a minha casa, fix this house. conserta essa casa. Fix this house. Conserta essa casa. It's why when he got to the house, Isso é porque quando ele chega na casa, when he got to the house, quando ele chega na casa, he tells the father, ele fala pro pai dele: I just want to be a servant. eu só quero ser um servo, um escravo. You don't even have to call me son, Você não precisa nem me chamar de filho mais, because porque I repent. eu me arrependo. In other words, Em outras palavras, I'm not coming eu não estou chegando just so that you can give me back the stuff. para você, após você, só para que você pode me dar as coisas de volta. I just want to be in your Eu só house. quero estar na sua casa. I just want to know Eu só quero saber that I'm in your que eu presence estou dentro da sua presença, and that I'm under your que eu house, estou debaixo da sua casa, that I'm in your que eu covering. estou sendo coberto de If you sobre never você. call me son Se again, você nunca me chama de filho, I'm still better eu here estou melhor aqui than what I was de over onde eu there. estava ali. If you call me Se servant, você me chama de escravo, it'll put a smile on my eu vou face. sorrir do mesmo jeito. And the father looks at him E o pai olha para ele and says, give me your e diz: hands. me dá suas mãos, Give me your me hands. dá suas mãos. And puts on the ring. Coloca um anel And he dentro says, dele. bring out the Ele best. fala: dá para ele o melhor. Bring out the O best. melhor para ele, o meu Because filho. my son, Porque meu filho, he was once lost, quando ele estava perdido, but now mas hoje he is ele found. é encontrado. Do you understand Você entende isso? that when true repentance Para quando happens, você realmente se arrepende, you won't even make it to the front door, você nem chega à porta da frente. that the father is going to run out and meet you and O hug pai you? vai correr e te encontrar lá fora. Revival Avivamento through repentance. através de arrependimento. We're almost done. Nós estamos quase terminando aqui. Then he says that Aí ele diz they'll be converted and that the sins will be blotted out. que eles vão se converter e os pecados deles vão ser apagados. The word blotted out, it means to smear out, to obliterate, to wipe away. A palavra ser apagado é realmente ser apagado e removido. It means that you are no longer who you were. Você não é mais quem você era. Watch this. E presta atenção. Pentecost. O Pentecoste It caused a man who before Pentecost was afraid, running and denied Jesus 3 times. tinha envolvido com um homem que negou Cristo 3 vezes. Who then after Pentecost Que depois do Pentecostes was so bold. era tão ousado. A man went from being afraid, Quando ele era um homem que tinha muito medo, denying Christ, negando Cristo, wanted to leave. queria fugir. And now when he repents E agora quando ele se arrepende, and
and he goes through revival. E ele experimenta o avivamento. And the Spirit of the Lord comes E o upon Espírito him. do Senhor venha sobre ele. This man Esse homem that was scared. que estava com medo. This man Esse homem that was que afraid. estava com medo. After the Holy Ghost Depois que o Espírito comes Santo upon him. venha sobre ele. After repentance. Depois do And arrependimento. after revival. Depois do avivamento. This same man Esse mesmo homem becomes so bold é tão ousado that he goes to the streets of que ele Jerusalem. sai às ruas de And in Jerusalém. Acts chapter 2, Em Atos capítulo he 2, opens his ele mouth abre a sua boca and he e ele says, diz: men of Judea homens de Judeia and all who dwell e in todos que Jerusalem, habitam em Jerusalém, let this be known to seja you isto conhecido de and vós. give ear to my words. Escutai as palavras For que eu these digo. people are not drunk, Estes homens não estão but embriagados. this is what was Mas uttered isto é o que foi dito pelo profeta through the prophet Joel. profeta Joel. And in the last E days acontecerá it shall que be, nos últimos dias, God declares, I will pour out my que spirit Deus diz, of all flesh, derramarei do meu espírito and your sons and sobre your toda a daughters carne, vossos filhos e vossas filhas shall prophesy, profetizar, and your young men e shall os see vossos visions, jovens terão visões, and your old men shall dream e os dreams. idosos vão sonhar sonhos, Even on my male e servants até sobre os meus servos and female e servants, sobre as minhas in servas those days derramarei I will pour out my do meu spirit, espírito and naqueles they dias, shall e eles prophesy. profetizarão. Shumende kayama sureme. That's what happens E é isso que aconteceu. when we repent. Isso que acontece quando nós se arrependam. Your mind A sua mente is no longer your mind. não é mais a sua mente, It's the mind of é a Christ. mente de Cristo. And what you were before, E o que você era antes, you no longer are. você não é mais. You know what the mind of Christ does? Você sabe o que a mente de Cristo faz? It turns a man that could stutter Ele transforma um homem que gaguejava into a man that stands in front of Pharaoh and para says, um let homem que my people levanta a go. voz de Faraó e fala: levanta o seu, tira esse povo do Egito. It turns a man Ele transforma um homem that would hunt Christians que perseguia os crentes into a man para um homem that would now disciple que Christians. agora faz discipulados dos crentes. It turns a man Ele transforma um homem that denied Christ 3 times que nega Cristo 3 vezes. into the rock in which the church Pela- is founded. A pedra, Petras, que é onde a igreja é construída. A rocha. That's what repenting does, É isso que o arrependimento traz. and brings forth revival. Ele traz o avivamento. And then we're done with this. E aqui nós terminamos. The Bible finishes by saying, when the times of refreshing shall come, A Bíblia diz que quando esses tempos chegam, but it shall come from where? mas onde que vai chegar? Peter said it shall come from the presence of God. Pedro diz que chegará pela presença de Deus. What is presence? O que é presença? I don't know if you'll be able to, I'll give it's a person's face. É um rosto de uma pessoa. A person's face. Um rosto de uma pessoa. Do you know where that revival is going to come from? Você sabe de onde esse avivamento vai vir? It's from you repenting, É do seu arrependimento, but making a decision to live in the face of God. mas tomando uma decisão de viver pelo rosto de Cristo. I'm talking Deus. about that everything you do, Que tudo que você faz, everything you say tudo que você fala, is in the face of God. está na face, o rosto de Deus. No more hiding. Não esconde mais. No more making decisions on your own. Acaba com esse negócio de fazer decisões você própria. No more hiding in dark Não places. esconde mais nas trevas. Everything I do, Tudo que nós fazemos, even my mistakes, mesmo nas minhas falhas, in the face of God. na face de Deus eu estarei. In the face of God. Na face de Deus eu estarei. It means the front.
significa à frente. God, Deus, I stand in front of you. eu me posiciono diante de ti. Here I am. Aqui eu estou. I don't have a lot, Eu não tenho muito para te dar, but here I am mas aqui eu estou, in front of you. diante de ti. Why? Por quê? Because in front of you Porque diante de ti means that I'm waiting for your é direction. porque eu estou esperando o seu direcionamento. I'm waiting for your instructions. Eu estou esperando pelas suas instruções. I'm waiting for you to tell me what to do. Eu estou esperando para você dizer para mim o que eu devo fazer. There is no revival without being a corporate commitment to knowing Him. Não tem avivamento sem um compromisso coletivo de conhecer a Deus. I'm gonna say that again. It can't be one, it has to be all. Não há avivamento sem um compromisso coletivo de conhecer a Deus. You know why there was 120 in that upper room? Você sabe por que tinha 120 no cenáculo? Because every single one of them was in one mind and in one spirit, Porque cada um deles estava com uma mente e um espírito, doing the same thing. fazendo as mesmas coisas. Until there's a corporate commitment to be so close that nothing else matters. Tem que haver um compromisso coletivo de conhecer a Deus e nada surpassar isso. I know we have families. Eu sei que nós temos famílias. I have a big family Eu tenho uma família grande. and I love them and I have responsibility. E eu amo eles, eu tenho responsabilidades. My wife, I know she loves me and I know she knows I love her. A minha esposa, eu sei que ela me ama e eu amo ela muito. But we have made it very, very clear to each other. Mas deixamos muito claro para um ao outro. God Deus is first. em primeiro lugar. Can I tell you something? Deixa eu dizer algo para você. Because we've done that, Porque nós fizemos isso, our relationship is o strong. nosso relacionamento é fortalecido. I'll be in my living room Eu estou no sofá, and my wife will na say, sala, e a minha esposa diz: the Lord is telling me to go into prayer, o Senhor me diz para eu entrar em oração, to go get her girls her daughters and go into prayer. pegar as nossas filhas e entrar em oração. She doesn't ask me, Ela não me pergunta, she tells me. ela fala para mim que ela vai fazer isso. Why? Por quê? Because we've come under the understanding Porque nós entenderam that God is que first. Deus está em primeiro lugar. And if you go into prayer, E se você entrar em oração, it's gonna make you a stronger wife, isso vai te tornar uma a esposa stronger mais mother, fortalecida, a stronger minister. uma mulher mais fortalecida e no God is ministério. first. Deus em primeiro lugar. I know you want to go to college, but God is Eu sei first. que você quer ir para a faculdade, mas Deus é primeiro. I know you have ideas and I know you have things that you want to accomplish, but God is Eu sei que first. você tem ideias, mas Deus é primeiro. I'm going to tell you this. E eu vou te dizer algo. Who God says you are Quem Deus diz que você é, is greater than who you think that you é are. maior de quem você pensa que é. Quem você pensa que você é. That's what Pentecost created. E é isso que o Pentecoste fez. That's what repentance and revival Foi isso sparks. que o Pentecoste despertou e o que a rendição despertou. It's a complete surrender. É uma rendição completa. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, there was revival, houve avivamento. but they didn't do it with the intention to start revival. Mas eles não tinham feito nada com essa intenção de iniciar o avivamento. They didn't even know the word revival in their Eles nem vocabulary. tinham essa palavra em seu vocabulário, It didn't avivamento. exist. Não existia. They were in the upper room Eles estavam no cenáculo because they were repenting. porque eles estavam se arrependendo. They were changing their mind Eles estavam mudando as mentes deles, transformando as mentes deles, from leaving de fugindo, to now waiting, de agora esperando, to running de correndo, to now seeking. de agora procurando. Acts 1:4 says, and being Atos assembled 1:4 together, diz: e estando com eles,
with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, determinou-lhes que não se saíram de Jerusalém, but to wait for the promise of the Father, mas que eles esperassem a promessa do Pai, which he said, you have heard from me. que ele diz que vocês ouviram isso de mim. They decided that they would be the way they would live. E eles decidiram que essa seria a maneira como eles iam viver. Pastor, what we call revival, O que nós chamamos de avivamento, they call lifestyle. eles chamam de estilo de vida. Let the world call it a revival. Deixa o mundo dizer que é avivamento. Let the church call it a lifestyle. Deixa a igreja dizer que é estilo de vida. It's a lifestyle. É um estilo de vida. Stand up on your feet. Levanta comigo nesta noite. In Acts chapter 2, there was revival. Em Atos capítulo 2 houve avivamento. You know why? E você sabe por quê? Because of who was in the upper room. Por causa quem estava no cenáculo. Because there were people Porque in the room havia pessoas no cenáculo that knew him. que conheciam ele. Did you catch that? Você pegou isso? God is looking for at least 12 Deus está procurando pelo menos 12 that can be part of the room, que está no cenáculo. that when he shows up, De quando ele apareça, they can say, eles podem dizer: there he is. ali ele está. There were Tinha 120, 120, but there were about 13 that mas knew tinha him, 13 que conheciam ele de verdade, walked with him, que andaram com ele. and one of them E deles carried him. carregaram ele. Carregou ele. When the Holy Spirit Quando o Espírito Santo shows up to the upper room, ele se aparece no cenáculo, about 108 people, 108 pessoas, 108 pessoas. it was a new experience. Teve uma nova experiência. But for about 13, Mas por 13 deles it was confirmation. era confirmação. And for one of them, E por when the Holy Ghost comes in, quando o Espírito Santo vem, she put her hand on her belly ela colocou a mão dela sobre a barriga and she said, e ela diz: that's it. é isso. That's what came in me when the angel Gabriel Foi isso que entrou dentro de mim quando o anjo me visitou, came to me quando chegou para mim and told e me, me diz: you will carry você vai the carregar Savior of the o world, Salvador do mundo. and you shall call him E tu Emmanuel. vai chamar ele de Emmanuel. That E esse, that you are feeling in this room isso que você está sentindo nesse lugar, is what I carried for 9 que eu months. carreguei por 9 meses. I can confirm to Eu you posso confirmar para você that that is it. que é isso. God is looking Deus está procurando for a remnant por remanente. that when the Spirit of God Quando o shows up, Espírito de Deus se aparece, it's new to everybody else, novo para todo mundo, but to you, mas para você it's confirmation. é confirmação. That is Him. Isso é Ele. That is Him. Verdadeiramente é Ele. Listen to me. Escuta bem. This calling is not for everybody, Esse chamado não é para todos. but man, I feel the Holy Spirit in this Mas place. eu sinto o Espírito Santo neste lugar. I feel the anointing. Eu sinto a unção de Deus I neste feel the lugar. chain breaker. Eu estou ouvindo o homem que quebra correntes nesta noite. I can feel the chain breaker walking in Eu this estou place. ouvindo o homem que quebra correntes neste lugar, andando aqui. I can feel the demons putting on their running shoes. Eu estou vendo os demônios calçando os sapatos para correr. Because their day is over. Porque o dia deles estão acabando aqui nesta noite. O tempo deles. Your calling is too O great seu chamado é muito grande. for that to be holding you back. Para isso tá te segurando para trás. Those spirits
esses espíritos, that demonic presence essa presença demoníaca that has not allowed you que não tem te deixado to be the wife that you know that you can be, ser a esposa que você sabe que você to deve be the ser, husband that you know you can ou o be. esposo que você deveria ser. I feel this. Eu sinto isso. And I can only say what the Spirit of the Lord tells me to say. Eu só vou falar o que o Espírito Santo me diz para falar. And it's up to you. E é com você mesmo. If you run up to the Se altar você corre para o altar so that it can break, para que pode quebrar essa maldição, you do that. você tem que fazer isso. If you stay sitting, Se você se senta e fica parado, that's the choice that God gives you. é sua decisão. But I feel that there are men in Mas this tem church homens neste lugar that you come from a lineage que você vem de uma geração of men that were strong, de homens que eram valentes, fortes, and there was violence, e tinha muita violência, and there's anger, e tem muita raiva, ira, and it was just passed down, e foi passado por geração em then- geração, and it was just passed down. por geração em geração. But ever since you started a relationship Mas with quando God, você começou a ter um relacionamento com Deus, something tells you that's not the right way, algo te diz que isso não é o jeito de agir, certo? and you're struggling with your relationship with your children. E você está tendo dificuldade com seu relacionamento com seus filhos. You know why? Você sabe por quê? Because your children, Porque os seus filhos, that has been broken. isso foi quebrado. So when they see you acting like that, Então, quando eles vê você agindo dessa they forma, know that that's not the right way. eles sabem que isso não é a maneira certa de agir. But you say, I don't know how else to be. Mas eu não sei de como ser. Eu não sei como ser diferente. They told me that this was what it meant to be a man. Eles me dizem que é assim como ser homem. É assim como que é ser homem de verdade. I'm here to tell you Eu estou aqui para te dizer that what it is to be a man o que é ser um homem verdadeiro. is what the scripture É o que as says. escrituras estão And dizendo. the scripture As says, escrituras dizem. it says, Ele diz: husbands, homens, love your wife. amam a sua esposa. It says, do not bring your children to rage. Não traz as suas crianças em ira. And then it says like this, E aí diz: love your wife ame a sua esposa. and lay your life E deita a sua vida the way Christ laid his por ela, life for do the jeito que church. Cristo deitou a sua vida para a igreja. Entregou a sua vida para a igreja. God wants to break that generational curse. Deus, Ele quer quebrar essa maldição. Your sons depend on it. Os seus filhos dependem disso. It's not about you no more. Não é sobre você. It's about your son. É sobre o seu filho, sua filha. It's about your daughter. É sobre sua filha e seu filho. What do you think your daughter is going to be drawn to when she gets O married? que você acha que a sua filha vai ser atraída? What Por are you- quem? Que tipo de homem? What do you think she's going to look for? O que você acha que ela vai procurar em homem? She's going to say, Ela vai dizer: I'm going to look for the opposite eu vou procurar o oposto. to end up with the same. E aí acabar ficando com o mesmo tipo de cara. Break it Quebra isso for your children. para os seus filhos. Break it. Quebra isso. I had to go through this. Eu tinha que viver isso. And the first thing E a primeira coisa that I had to switch que eu tinha que mudar when I got delivered quando eu fui liberto, was that I had to grab my son eu tinha que pegar o meu filho and say, e dizer para ele: I'm sorry. desculpa. I know your father never told you I'm sorry. Eu sei que seu pai nunca disse para você que ele desculpa. I know he never acted like he did anything wrong to you. Eu sei que ele age como se fosse que ele nunca fez nada errado para But você. God is saying, can you break the curse? Mas Deus está dizendo: você pode Can you be a quebrar curse essa breaker? maldição? Você pode quebrar essa maldição?
The healing of your son and your daughter is in your hands. A cura do seu filho e da sua filha está nas suas mãos. If you can break and repent Se você pode quebrar isso e se arrepender and be able to look at them and e say, olhar para eles e dizer: I'm sorry, me desculpa, I didn't know any better. eu não sabia I didn't know. como fazer melhor. This is what I learned. É isso que eu aprendi. But I want to be a curse Mas eu breaker. quero ser alguém que quebra I essas want this thing maldições. to break now. Eu quero que isso quebre agora. Forgive me. Me perdoa. I can only say what God the Lord tells me to Eu say. só posso dizer o que o Espírito me deixa. I'm going to count to 10. Eu vou cantar I'm até going to 10. open the altar. E eu vou abrir o altar. Listen to me. E eu quero dizer isso. Escuta bem. Deliverance Libertação is not like prophecy. não é igual It's profecia. not like prophecy. In other words, don't wait for me to come to you and be like, God says you're dealing with this. Não espera para mim chegar para você e fala que Deus me diz que você está vivendo isso. Get that out of your mind. Tira isso da sua mente. Deliverance don't work that way. Libertação não funciona desse jeito. I'm going to prove it to you. Eu quero provar para vocês. Every time Jesus went to rebuke a demon, Toda vez que Jesus foi repreender um demônio, he will ask them, ele perguntava what's wrong? pro demônio: o que está te perturbando? Why is the almighty, all-knowing God asking what's wrong? Por que o Deus Todo-Poderoso está perguntando o que está acontecendo? Because deliverance is about jurisdiction. É porque a libertação é sobre jurisdição, legalidade. And jurisdiction is about confession. E isso é sobre confessão. The way that a case is won in court Um caso ganhado na corte, na corte, is by evidence and by witnesses. é por evidências e testemunhos. And the testimonies are people confessing. E os testemunhos são pessoas que estão confessando. When you come, Quando você chega you're coming to repent and to para confess. esse altar, você está pronto para confessar e se arrepender. And I'm telling you, E eu estou te dizendo, there is a presence of God for deliverance. tem uma presença de Deus neste lugar para libertação. As soon as you begin to confess, Quando você começa a confessar, the Spirit is going to esse start leaving espírito you. tem que sair de você. I promise you, if you need someone there, I'm going to be there. Eu te prometo que você precisa de alguém perto de você, eu estarei de perto de The você. ministers, we're going to be there. Os ministros vão estar perto de ti. Deliverance is the most beautiful thing. Libertação é lindo, algo lindo. Church has made it into something very ugly. A igreja fez isso torna algo muito feio. But Jesus said that it's actually the sign that the kingdom of God is here. Mas Jesus diz que isso é o sinal que se revela que o reino de Deus está por vir. And the Bible says that who the Son sets E a free palavra diz que aquele que o Filho do Homem liberta, is free indeed. verdadeiramente serás livre. He wants to make you free. Ele quer te libertar nesta noite. He's here. Ele está na casa. He's here. Ele está na casa. So when you come, Então quando você chega, open your mouth and begin to abre essa confess. boca e começa a confessar. Begin to tell God Começa a falar para Deus the mistakes that you did, os erros que você cometeu, the things you did that opened the door for that as thing to come. coisas que você fez, as portas que vocês abriram para que essas coisas entrarem na sua vida. Confess your symptoms. Confessa os sintomas que você está sentindo. Confess it. Confessa tudo para Ele. And then tell Him, Aí fala para Ele: I repent. eu arrependo, Senhor. I give you my mind. Eu me arrependo, eu te dou minha mente. And once you do that, E quando você fizer isso, whatever is there o que está dentro de ti is now there illegally. agora está ilegalmente dentro de And você. as soon as you tell it, E quando você dizer para Ele: let me go, sai daqui, it gotta go. solta de mim, tem que sair. I'm gonna count to 3, Vou cantar até 3. run, Corre. and then I'm gonna count to 5, E eu vou cantar até 5. and we're gonna close the E altar. nós vamos fechar o altar. You don't have to live a life Você não precisa viver uma vida of struggling with pornography anymore.
perturbado com a pornografia mais. You don't have to live a life Você não precisa viver mais uma vida of struggling with your gender identity anymore. tendo problemas com a sua identidade mais, You don't have to live. sexual mais. You don't have to live Você não precisa viver with a spirit of anger and com esse rage. espírito de ira que está dentro de você. You don't have to live Você não precisa mais viver with a spirit of com depression. esse espírito de depressão. It breaks today. Quebra isso esta noite. 1, 1, 2, 2, 3. 3. If it's you, come. Don't wait for Vem para nobody. o altar nesta noite. Don't wait for nobody. Vem para esse altar nesta Don't wait noite. for nobody. Não espera para ninguém nesta noite. Glory be to God. Glória seja o Glory nome do be to Senhor. God. Glory be to God. Glory be to God. Jesus. Jesus. 1, 2. Come on. Come on.